Salve, pessoal! Voltamos com novos episódios do bate-papo da atividade de monitoria de estudos do contemporâneo da SP Escola de Teatro. Essa atividade é organizada pelo programa Kairos e Biblioteca. Meu nome é João e nesse semestre iremos conversar sobre o livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak. E esse bate-papo inicial é sobre o primeiro capítulo do livro. Salve, pessoal. Como já bem colocado pelo João, a gente retomou nossas atividades, a monitoria dos estudos do contemporâneo, dessa vez retratando um livro que está circulando bastante. Eu sou o Wellington, da biblioteca, e muito feliz de retratar um livro que está em grande circulação. Como bibliotecário, é uma alegria poder trabalhar um livro que está sendo bem visto e sendo muito lido. Então, é uma boa escolha e espero poder contribuir com quem fez a leitura e instigar quem ainda não fez a leitura. Hoje a gente está recebendo um convidado para contribuir com a nossa discussão, o Gabriel. Ele vai falar um pouquinho mais sobre ele para vocês e aí a gente vai colocar a nossa conversa em dia. Então, Gabriel, está com a palavra. Olá, obrigado, Wellington. Obrigado, João. Bom, eu sou o Gabriel. Eu sou ingressante do curso de Técnicas de Palco, aqui da SP Escola de Teatro. E para começar o nosso bate-papo, eu vou ler um trecho desse primeiro capítulo do livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak. A ideia de que os brancos europeus podiam sair colonizando o resto do mundo estava sustentada na premissa de que havia uma humanidade esclarecida que precisava ir ao encontro da humanidade obscurecida, trazendo-a para essa luz incrível. Esse chamado para o seio da civilização sempre foi justificado pela noção de que existe um jeito de estar aqui, na Terra, uma certa verdade, ou uma concepção de verdade, que guiou muitas das escolhas feitas em diferentes períodos da história. Agora, no começo do século XXI, algumas colaborações entre pensadores com visões distintas, originadas em diferentes culturas, possibilitam uma ideia, uma crítica dessa ideia. Somos mesmo uma humanidade? E agora o João vai fazer uma introdução. Valeu, Gabriel. Então, dada essa abertura dessa conversa feita pelo Gabriel, o argumento central desse primeiro capítulo do livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo é destrinchar um pouco o que é essa noção de humanidade e mostrar como essa noção de humanidade foi construída, né? E aí, nesse sentido, o Ailton Krenak, ele vai dizer que o que compõe essa noção de humanidade são os brancos europeus que saíram colonizando o resto do mundo por meio de uma fé cristã, do domínio comercial e de uma percepção de o que significa estar na Terra. É interessante a gente destacar que essa noção de humanidade, ela é etnocêntrica. E esse conceito de etnocêntrico, eu acho que é muito importante para o debate que a gente está fazendo aqui e para a compreensão das questões e dos debates indígenas de uma forma mais geral. O que significa o etnocentrismo, né? É uma perspectiva que enxerga o mundo e outros povos a partir dos valores e da cultura do seu próprio grupo, né? Então, quando o Ailton Krenak traz a ideia de que a humanidade não é uma só e de que essa noção de humanidade que a gente entende hoje foi cunhada por esse período colonial, pelos europeus, ele está mostrando como essa é uma visão que não representa todos os outros povos, todas as outras etnias, que têm concepções de humanidades totalmente diferentes. E é justamente esse ponto que a gente vai trabalhar um pouco mais aqui. Acho que isso que o João traz contribui para a gente pensar
a discussão, né, dessa constituição dos brancos como essa humanidade que se constitui enquanto seres universais e tal, e aí a partir dessa proposição, desse caráter etnocêntrico, de uma cultura estabelecida, né? A Europa se estabelece a partir do seu ponto de vista como uma cultura predominante e eles se estabelecem a partir dessa ideia como civilização. Então, acho que outro ponto interessante para a gente pensar é que a Europa se entende como povos civilizados e a partir desse entendimento de povos civilizados, através de uma prática etnocêntrica, eles se lançam, né, para outros lugares do mundo com uma ideia civilizatória, né, com uma proposta civilizatória de levar a civilização para outros povos. E aí eles constituem, então, uma imagem e uma negação de humanidade para alguns outros povos. Então, quando se chega em território, no que é hoje o território brasileiro, e se encontra os povos originários, você tem, a princípio, a constituição de que esses povos são povos selvagens e que, com a chegada dos povos europeus, que são povos civilizados, eles podem contribuir para esses selvagens se tornarem civilizados também, e a partir dessa ideia de civilização, a partir desse caráter civilizatório, eles exercem todo um genocídio, um etnocídio em cima de toda essa cultura que já foi produzida e toda essa multiplicidade de corpos que existiam antes da chegada dos europeus, ela vai sendo reduzida à questão de que eles têm que se adaptar ao que é essa ideia de civilização universal que parte da Europa branca, eurocêntrica, com determinados corpos dizendo o que é civilizado e o que não é civilizado. Então, acho que um outro ponto interessante para a gente pensar o que é essa desumanização que esse etnocídio estabelece, é essa ideia de civilização, né? Esse caráter civilizatório que a Europa toma para si, e a partir dessa ideia de civilidade, eles se veem no direito de se lançar no mar, né, e fazer os processos de travessia do Atlântico, por exemplo, e chegarem até os territórios da América e explorarem esses povos que eles consideram selvagens, porque eles nunca tinham tido contato com nenhum tipo de civilização. E aí você pode pensar as civilizações todas que foram extintas pelo contato com os europeus e que não eram consideradas civilizações porque não partiam dos pressupostos culturais e étnicos da cultura europeia, né? Acho que o Gabriel pode até falar um pouquinho mais disso também, contribuir com o debate. Sim. Vale lembrar também que todo esse conceito de humanidade que os europeus tinham para si e esse conceito de civilização que eles tinham em comparação com os outros, eles evoluídos, os outros não, foi uma construção histórica que eles estavam em processo de desenvolvimento. Com o fim da Idade Média, eles tiram Deus do lugar de principal importância e colocam o próprio homem nesse lugar de própria importância, a humanidade, o humano, e também com todos os desenvolvimentos das tecnologias navais que eles estavam desenvolvendo nesse período, que propiciou que as grandes navegações pudessem acessar lugares antes inacessíveis, no caso, a chegada até as Américas. E isso foi criando todo um imaginário do europeu, do homem, que era capaz de acessar lugares, de criar tecnologias, de transformar a natureza, que culminou no iluminismo, com toda a razão e a racionalidade que eles estavam já nesse franco desenvolvimento. E essa ideia de humanidade acabou criando uma separação entre o homem e a natureza também, da qual a humanidade, tendo poder e domínio sobre as técnicas e ferramentas, poderiam dominar essa natureza e transformar ao seu bel prazer. E quando eles chegaram na América, houve muito disso, né?
sem de tal maneira que que não teve limites, né? Acabou destruindo boa parte da natureza que existia e causou esse genocídio todo, porque eles já não viam o outro homem, o índio, aqui nas Américas, como uma humanidade, uma civilização da qual eles estavam construindo. Tendo noção de que isso foi uma construção social, a gente tem a noção de que a gente pode fazer uma desconstrução social disso, conhecendo quais eram as construções sociais dos povos ameríndios. E, nesse caso, a gente está lendo Ailton Krenak, que traz uma dessas várias visões dos diversos povos que aqui existiam, dos povos que ainda existem nesse território, que hoje chamamos Brasil. Bem, essa fala do Wellington e a fala do Gabriel tem um desdobramento que toca diretamente no título do livro, né? Um título que, a princípio, é muito chamativo e desperta curiosidade na leitura, né? Que são justamente as ideias para adiar o fim do mundo. Aí você fica se perguntando o que seriam essas ideias, né? O Ailton Krenak até brinca numa parte desse primeiro capítulo que quando convidaram ele para uma palestra em Portugal, ele sugere esse nome, sem pensar muito, e esse nome acaba virando, de fato, o nome da palestra. E aí, quando ele chega na palestra, ele fala, também quero descobrir como adiar o fim do mundo, né? Então, os elementos que a gente trouxe aqui para questionar um pouco essa ideia de humanidade dialogam com vários autores que o Gabriel vai trazer uma apresentação de um autor aqui, que é o Boaventura, que está presente aí no capítulo também. E eu vou deixar passar a bola para o Wellington para ver se ele tem algum comentário a respeito do título, que causa muita curiosidade, né? Eu acho que o título ele é extremamente chamativo e mais do que propositivo, né? Assim existe uma solução. Ele é mais reflexivo mesmo, né? O Krenak no próprio livro também ao longo ele não te dá uma resposta pronta, assim. Ele traz elementos para a gente pensar essa discussão. Então eu acho que foi uma brincadeira que ele fez, mas é uma ideia muito sacada, né? Desse entendimento do que falta, do que a gente precisa, para quais lugares a gente precisa olhar, para a gente se entender parte desse mundo. E acho que aí uma das coisas que ele traz, tipo, ideias para adiar o fim do mundo, assim, é que ele coloca a gente no centro desse mundo, né? Então, assim, ele fala, olha, vocês, tipo, e aí você, todos nós somos responsáveis pelo processo de adiamento desse fim do mundo. E esse adiamento só chega se cada um de nós fizermos a nossa parte, né? Então, acho que com o título ele traz essa responsabilidade também, né? As ideias para adiar o fim do mundo depende, tipo, a partir do momento que você pega o livro e você está lendo o livro, você se torna responsável por reproduzir e por dissipar essas ideias que são ideias múltiplas, que não são ideias fechadas. Então, acho que o título traz um pouco disso, assim. O livro traz um pouco disso, né? Ele não traz uma receita de bolo. A princípio, quem pega fala, opa, vou ler esse livro aqui porque o cara tá falando, tipo, vai dar o norte de como é que a gente resolve o problema. E não, ele traz a gente para reflexão, assim. Acho que para entender quais são as ferramentas que estão ao nosso alcance e que, se a gente quiser, a gente pode sim tentar adiar esse fim, assim. Então acho que é bem sacado, é um pouco disso, assim. O Krenak, no próprio livro, já no trecho final desse capítulo, ele comenta que a gente está no momento que a gente está caindo nessa queda, e a gente pode aproveitar essa queda para fazer um lindo paraquedas, né? E o paraquedas, no fim das contas, ele adia
essa chegada, né, ao chão, essa queda. E justamente isso que o autor do Boaventura Souza Santos, que o João acabou de falar antes, ele comenta. O artigo dele, de 2007, chamado Para Além do Pensamento Abissal, das linhas globais a uma ecologia de saberes, ele abre brechas para a gente poder pensar o que seria essa ecologia de saberes que o Krenak cita no livro. Bom, antes a gente pode falar um pouco do artigo do Boaventura. Essa linha abissal seria uma linha que divide a humanidade entre a humanidade e não humanidade, né? O que é passível de acontecer e o que não é passível de acontecer. Onde tem a linha da formalidade e a linha da informalidade. E essa linha abissal, para você desconstruir ela, você tem que aceitar que não existe duas visões de mundos que são antagônicas, mas que existem inúmeras visões de mundos que são complementares, que podem se chocar, que podem se friccionar e surgir várias outras a partir dessa fricção. E o que seria a ecologia de saberes. Então, conhecendo novos modos de ver o mundo, você consegue entender que se para a nossa visão de mundo, o mundo está acabando, né? A gente está numa grande crise do capitalismo. Para outras visões de mundo, isso não acontece. Para os indígenas, eles estão vivendo um fim de mundo há muito tempo e eles estão reinventando suas subjetividades para poder enfrentar esse fim de mundo e continuar existindo a cada dia. E a gente entendendo como eles vivem, a gente também pode aplicar isso à nossa vida. Realmente entender que não existe o certo vindo do branco europeu, mas que existem modos de lidar com a natureza que os índios têm diferente das tribos africanas, que têm diferente dos chineses, que têm diferente dos árabes, modos de viver, modos de morar. E isso vai criando toda vai criando novas possibilidades que você vai sabendo, vai conhecendo, vai tendo um repertório e você pode diversificar e entender que não é só dessa maneira que acontecem as coisas ou que você pode lidar com essas situações, né? E o Ailton Krenak, como o Wellington disse, ele não dá uma lista de ideias para acabar com o fim do mundo, mas ele dá essas cutucadas para você ficar refletindo. Nossa, nunca parei para pensar por esse lado. Nunca percebi que poderia ser assim também, né? Você conhece um novo modo de ver o mundo a partir do Krenak, o que te desperta para conhecer vários outros. Esse ponto que o Gabriel trouxe sobre a crise do capitalismo é o último aspecto desse primeiro capítulo que o Ailton Krenak vai questionar, né? Que é justamente esse mito da sustentabilidade, essa ideia de desenvolvimento sustentável que é muito defendido, muito disseminado hoje. E aí o argumento do Krenak é de que isso, na verdade, é uma invenção das corporações para justificar um saque à natureza. E aí, retomando essa noção de humanidade, o Gabriel e o Wellington bem colocaram, a humanidade ela é colocada acima dessa ideia de natureza. Ela é descolada da natureza, colocada como um ente superior e que tem uma relação predatória, né? Então, a gente consegue entender essa ideia de sustentabilidade, capitalismo sustentável, a partir dessa hierarquia que existe entre natureza e humanidade. E aí o Krenak afirma que a etnia dele entende que somos todos parte da natureza, né? Tudo é natureza, o cosmos é natureza. E aí ele traz o exemplo de que os Krenak nomeiam e dão personalidade a elementos da Terra, como, por exemplo, uma serra que existe próxima da aldeia onde eles vivem.
E aí um questionamento posterior que o Krenak traz é de que como aconteceu que essas narrativas e visões de humanidade foram esquecidas e que a noção de humanidade hegemônica, mais conhecida, se tornou essa visão colonial, né? Ele vai dizer que teve todo esse processo, né, de contar uma história a partir de uma perspectiva e se estabelecer como verdade, e que povos que têm outra relação com a Terra, que têm uma relação muito mais orgânica com a Terra, são relegados à ideia de subhumanidade, ou a ideia, não são povos civilizados, devemos levar a civilização, os indígenas não querem a civilização, eles são os entraves, e todas essas coisas que a gente costuma ouvir a respeito desses povos aí que têm uma relação mais orgânica com a terra, que não são só povos indígenas, né? A gente pode entender aí os quilombolas, os povos ribeirinhos, os camponeses, né? Uma série de povos que tiveram a sua perspectiva de humanidade relegada a algo inferior. E aí eu tinha colocado, né, agora há pouco, essa questão da ideia para adiar o fim do mundo, e é uma coisa que me instigou muito a pensar, tanto que a primeira vez que eu peguei o livro eu achei que fosse ter uma resposta. Mas eu acho que esse tipo de debate nem sempre tem que dar uma resposta, né? Eu acho que às vezes é até mais interessante trazer a problematização e aspectos para a gente pensar do que ter uma resposta pronta. E aí o Krenak, ele vai construindo todo esse argumento, né? Que o lance de adiar o fim do mundo é poder sempre contar uma história a mais, sempre poder mostrar como existem outras narrativas, como existem outras concepções de estar no mundo, outras concepções de humanidade. E aí ele traz um exemplo que é muito interessante, de pensar como os povos indígenas em geral lidaram com a colonização que queria acabar com o mundo deles, né? E nesse processo de resistência, eles também apontavam que essa noção de humanidade que é única e essa noção de civilização, na verdade, era uma grande enganação, né? Então eles sempre recusaram conscientemente essa ideia de civilização, que significa o domínio da humanidade sobre a natureza, um desenvolvimento que atravessa tudo, que despreza, desconsidera tudo que é relacionado à Terra. E acho que isso fica muito evidente, e creio eu que o Krenak está sendo recuperado e discutido muito hoje, justamente por conta da pandemia e do colapso ambiental que a gente está vivendo nesse mundo contemporâneo. Acho que outro ponto interessante para destacar, assim, também, João, que ele, quando ele fala dessa coisa das corporações, né, é que ele fala que ela é apropriada pelas corporações, né, e é uma forma que as corporações criou de criar uma grande massa onde a subjetividade, as nossas memórias ancestrais, as nossas relações, tipo, às vezes com a terra, as pessoas são tiradas do campo, dos seus espaços coletivos, são jogadas em cidades para viverem aglomeradas e vivendo em função de trabalhar e gerar lucro para essas corporações, e essas corporações chamam isso de humanidade, né? E aí ele vai contestar também um pouco isso, né? O que é essa humanidade que vocês dizem, tipo, dizem que direitos humanos é ter acesso a determinadas coisas, a determinados direitos, mas 70% dessa humanidade que vocês dizem viver nos centros urbanos não tem acesso a esses direitos. Muitas pessoas ainda vivem à margem, vivendo em favelas, vivendo aglomerado, não tendo direito a diversos meios, mesmo de comida, de produção, que possam viver bem. Então ele fala a humanidade ela é cooptada também por essas grandes corporações, e é um jeito dessas grandes corporações dominarem uma grande massa de pessoas para servirem as corporações, né, para alimentarem esse capital, para alimentarem essas grandes empresas. Então ele vem contestar isso também, né? Ele vai falar um pouco disso, assim, a gente precisa se reconectar às nossas subjetividades. A gente precisa, tipo, contestar essa ideia de humanidade universalizante que foi criada pelas grandes corporações, que começa lá com etnocentrismo, tipo, que vem da Europa, no processo civilizatório, mas que depois foi cooptado pelas grandes civilizações. Ele cita o Estado também, né?
o Estado acaba entrando nessa lógica das grandes corporações e agindo como essas grandes corporações, subjugando a sua população para dizer que está cumprindo com um fator de humanidade, para cumprir com a melhora da humanidade. Só que toda essa conversa de desenvolvimento sustentável, melhora de humanidade, na verdade está levando à extinção dessa humanidade. Então, que humanidade é essa, né? Ele vai contestar um pouco isso também, né? Essa humanidade que dizem existir, na verdade é só um conglomerado de pessoas a serviço das grandes corporações, né? E do Estado. Krenak comenta justamente sobre isso, perguntando para que... Deixa eu até pegar aqui o texto. Para que ter cidadania? Para que ser cidadão? Estar no mundo de uma maneira crítica e consciente, se você pode ser um consumidor. Essa ideia dispensa a experiência de viver numa terra cheia de sentido, numa plataforma para diferentes cosmovisões. E é justamente essa ideia que nos é inculcada, que nos parece ser fácil, que é a de consumidor. Inclusive, esse consumo que é tão divulgado através dos marketings e publicidade, hoje em dia ele foca justamente nessa ideia dos valores que são vendidos e dos valores que eu acredito que eu estou comprando, como se o ato de consumir fosse um ato que pudesse fazer grandes mudanças no mundo. Você compra uma escova de dente que é feita em bambu, que é um material ecologicamente correto, não é feita de plástico, porém as cerdas ainda continuam sendo impermeabilizadas com material tóxico e na sua produção ainda continua poluindo o meio ambiente. E é vendido como uma imagem e com uma mensagem de que você está fazendo bem para a natureza. E o Krenak, justamente como o Alisson disse, ele mostra que a gente precisa estar um pouco mais consciente, um pouco mais crítico perante a realidade que a gente vive, né? A gente precisa estar a gente precisa estar procurando essa criticidade nas ações, porque as nossas ações como um cidadão que de fato mudam as atitudes e mudam essa dominação das grandes empresas. Bem, pessoal, aqui chegamos então no final desse primeiro bate-papo do livro do Krenak. Queria agradecer a participação do Gabriel, a disposição aí de compartilhar esse espaço conosco. Avisar para vocês que o Wellington e eu daremos continuidade com mais episódios, sempre com alguma convidada. E é isso, pessoal. Vem com a gente e acompanha esse bate-papo aí.